A gravação começou, eu estou aqui sorrindo, né? Nesse frio tremendo de São Paulo. E eu gostaria de abordar um assunto que é muito complexo de se falar. Talvez muitos vão me criticar, talvez outros vão falar, outros vão dizer algumas coisas. Eu tenho observado na internet muitas coisas pertinentes ao Evangelho. Mas antes que eu comente esse assunto, eu queria que você, que é um inscrito do canal Soldado de Cristo, Resgatando Vidas aqui no YouTube, deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse os nossos conteúdos, pois só assim a plataforma vai poder entender que nossos conteúdos são relevantes, fazendo assim com que o nosso canal cresça, fazendo que a gente venha a produzir mais vídeos. Muitas pessoas pedem Pix, pedem outras coisas. Eu só peço uma coisa que é totalmente gratuita. Que você deixe o seu like, se inscreva. Você não precisa me pagar nada. Muito bem. Como eu estava falando anteriormente, eu tenho observado muitas coisas que, de certa forma, a gente, como cristão, como pessoas que professam uma fé, como monoteístas que somos adoradores de um só Deus. E vendo outras pessoas até, não sei, não estou aqui para julgar, nem para dizer ou falar algo, mas a conduta de certas pessoas que são chamadas de líderes eclesiásticos, referências, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Pessoas essas que eu não sei o que elas têm na cabeça. Eu não entendo. Eu não entendo como cristão, eu não entendo o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, que conduz diversos adeptos e rotula a vida desses adeptos e até mesmo, de certa forma, escraviza essas pessoas com suas doutrinas, com seus pensamentos, que são totalmente fora dos contextos bíblicos. Recentemente nós vemos a era da teologia da prosperidade, onde as pessoas que se intitulam, né, se intitulam pessoas que são líderes eclesiásticos, pessoas até mesmo que têm um potencial muito grande na mídia, secular ou não, elas determinam que as pessoas têm tudo que você tem na sua vida e quando você estiver à beira da morte, que você venha doar todos os seus bens em prol de um evangelho que está sendo pregado. Um evangelho que não tem nada a ver, uma caixinha de promessas, das quais não resulta e não tem nenhum determinante. Sim, beneficia aquele que está arrecadando, arraigando os recursos dos outros. Isso é um absurdo, isso é uma coisa totalmente que me traz um certo repúdio, uma certa ojeriza. Então, eu gostaria de comentar sobre esse assunto, externar a você sobre essas situações e outras mais. A que ponto as pessoas estão falando do Evangelho? Eu fico, de certa forma, até meio envergonhado de falar. Eu sei que haverão muitas críticas, talvez muitas pessoas nem querer se ver esse vídeo vão querer ver, mas apenas eu gostaria de externar a minha opinião
sobre tal fato, pois as pessoas elas estão cegas, estão pregando um Jesus aonde ele é de certa forma, uma pessoa que barganha a sua salvação. E ele diz na sua palavra que tudo foi dado de graça. Até mesmo o seu sacrifício que foi feito lá naquela cruz em prol de toda uma geração, seja ela passada, presente, futura. E o que que essas pessoas, essa camada de pequenas pessoas que se intitulam apóstolos, bispos, pastores, presbíteros e outros mais querem fazer? Ficam falando coisas que não têm nenhum cunho teológico, falam de coisas que são vindas do seu próprio ego. Teve um que teve numa situação aí de calamidade mundial, aonde ele veio fazer uma oferta de uma cura milagrosa através, através de um feijão. E esse foi perseguido. Teve um outro que disse que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Então eles estão fazendo do inferno aqui mesmo. Porque quando Jesus ele esteve naquele templo, templo de Salomão, não é uma réplica que tem aí na atualidade. Jesus ele viu aqueles mercantes vendendo dentro do templo e disse assim, que a casa de meu pai é uma casa de adoração e não é um covil de lobos salteadores. E ali ele se revoltara contra aqueles mercadores, né? E usou desse termo. E a herança desses mercadores, ela está aí de novo. As pessoas se aproveitam da ingenuidade das pessoas, da ignorância das pessoas e transformam aquilo que era para salvar, aquilo que era para trazer vida, com versículos isolados. Fazendo assim, então, com que as pessoas viessem a ficar com medo. Você já imaginou? Vou falar para você bem assim, que o diabo fez isso, que o diabo está falando aquilo. Eu sei que o diabo, ele quer destruir as vidas humanas. Eu sei que o diabo ele não tem nenhum interesse de que nós sejamos, que nós viemos ou venhamos a conhecer a verdade. E eu sei que ele está levando milhares e milhares de pessoas para a perdição junto com ele, porque ele já está condenado. Fica uma breve pergunta no ar. Será que o mundanismo adentrou a essas igrejas, a essas instituições? Cadê aquele evangelho
a qual Jesus ele diz que ele fala que nós temos que ir e pregar a toda criatura. Quando o evangelista Marcos fala e relata-nos no seu evangelho que nós devemos ir e pregar o evangelho, ou seja, externar às pessoas a boa nova, a boa notícia, e fazendo com que essas pessoas acreditem, se arrependam dos seus pecados, se arrependam das suas obras, porque no dia vindouro essas serão escancaradas através de um julgamento, através de pessoas que não puderam nem sequer falar essa verdade para você. É difícil falar, mas muitas pessoas nesse instante que estão ouvindo não vão acreditar. Mas muitas pessoas que têm e que querem ouvir não podem mais ouvir. Nesse exato momento, a cada mais ou menos meia hora, uma pessoa está para partir desse mundo. A cada 25 minutos nasce uma pessoa. As pessoas elas querem saber de comodidade, elas querem saber de conforto, bem-estar. Mas o maior bem-estar não está aqui nesse mundo, porque a Bíblia mesmo fala que os prazeres desse mundo, eles se vão. Que o maior prazer que Deus tem é ver com que essas pessoas estejam acolhidas perto dele. E muitas pessoas não querem saber disso. E talvez muitas pessoas que conheçam a verdade não fazem, porque não é interessante, não traz lucro, porque falar de um Jesus que é Salvador é caretice, é babaquice, mas falar de questões financeiras englobadas à igreja é muito interessante. É muito interessante fazer um show. É muito interessante você propagar congressos e cobrar por esses. É interessante para todas as pessoas deixarem que as pessoas sejam cegas e não trazer a luz do Evangelho verdadeiro, que o Evangelho significa a mensagem da Boa Nova. Eles não querem isso. Eles querem que as pessoas sejam enganadas. Quantas pessoas que um dia estiveram dentro da igreja, eu queria saber, se tiver alguém que, quando estiver vendo esse vídeo, comente. Qual foi a felicidade que você teve ao adentrar uma instituição? O que mudou na sua vida? O que aconteceu? O que foi transformado? Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho é liberdade. O Evangelho é salvação. O Evangelho é cura. É restauração. O Evangelho nada mais que é algo que as pessoas deixaram de terem, umas pelas outras. O amor ao seu próximo. Amor esse que não existe mais. Porque se as pessoas que são
pessoas cristãs, como elas dizem, elas não guerreavam entre si. Elas não faziam essa disputa enfreada. Porque está escrito lá na Bíblia, né? Quão bom e suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. E o que nós vemos não é nada disso. É uma desunião desenfreada. São pessoas que pensam somente em si, enriquecendo às custas de pessoas honestas, pessoas que não têm nenhum conhecimento daquilo que elas estão fazendo. E para esses, um dia haverá um preço que será pago, porque eles carregam muito sangue de pessoas inocentes, pessoas que se decepcionaram, pessoas que estão desraigadas, como ovelhas sem aprisco, sem um pastor, pessoas que até mesmo não estão mais aqui e ficaram frustradas com o que viram através de escândalos, mentiras profetadas, como alguns na internet ficam fazendo uma espécie de um manicômio cristão, movimento. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Eu vou fazer a palavra de um cara que não está mais entre nós e que um dia ele falou por uma pessoa muito influente num programa de talk show há muitos anos. Ele era um grande cantor, ele tinha tudo o que ele queria que a música deu para ele. Mas ele não tinha o principal que ele falou. Ele tinha mulheres, mas o seu lar era destruído. Ele tinha prazer na cocaína, mas não tinha o prazer de estar com seus filhos. E um dia ele teve um encontro que ele disse que é, de certa forma, o encontro mais importante que ele teve na vida dele. Ele disse que ele não é religioso, e sim, ele serve a Cristo. E eu também falo, eu não tenho dogmas religiosos, costumes. Eu sirvo a Cristo porque Cristo me libertou de muitas situações. Eu professo a minha fé somente no nome, Jesus Cristo. Sou cristão, não nego a minha fé, independente do que as pessoas falem ou pensem. Continuo seguindo, assim como ele falou para esse apresentador. O que eu quero dizer para você, independente da situação que você esteja hoje, independente do que você venha a passar na sua vida, acredite somente em Jesus Cristo, porque esse é a solução de todos os seus problemas. Somente Ele, e a Ele, e por Ele, e para Ele. Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe. Reflita sobre isso. Ao término desse vídeo, comente, faça uma reflexão. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Aquelas pessoas que querem ver ou ouvir a verdade. Uma boa noite.